Bem, as pessoas me perguntam por que é que Sergei Lavrov é o grande. Agora perguntou. Bem, primeiro você tem que saber que Lavrov está com 73 anos agora, vai fazer 74, é de 1950. Ele, antes de ser o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o chanceler da Rússia, é o homem que mostra a cara para o mundo. Ele é o homônimo do que foi Kissinger, Henry Kissinger, do que foram outros grandes nomes, tá? Como Andrei Gromyko, que na época eles eram um de um lado, outro de outro, muitas vezes apagaram incêndios memoráveis no planeta, é verdade, porque o respeito era grande, mas o grande diferencial do Sergei Lavrov é que Sergei Lavrov é a essência da fênix. A fênix é a ave que renasce das cinzas, e Lavrov fez isso. Lavrov morou 17 anos nos Estados Unidos, um período de 7 anos e depois mais 10, tá? Porque ele foi embaixador da Rússia perante a ONU de 94 a 2004. Podemos dizer, foi pegou o período mais negro da história, sem racismo nenhum, sem racistas da Rússia, onde a Rússia quase foi dissolvida, se transformou em 17 pedaços. Era isso que o Ocidente queria. A Rússia passava um período muito difícil, sérios problemas internos, desemprego, pobreza, violência, corrupção. E no âmbito externo, a Rússia era alvo de escárnio da parte dos países ricos do planeta, era vista como uma galinha morta, um lugar onde você ia para lá fazer negócios da Rússia, como se fazem negócios do Brasil hoje, e há 100 anos atrás eram negócios da China. País totalmente destruído, liderado por um bêbado, um alcoólatra corrupto, toda a camarilha, o povo na miséria, e ele vai para Nova York, passar esses 10 anos, porque em final de 99, Putin assume e é eleito logo presidente no período que começa em 2000, mas ele não resolveu tudo em 7 dias, 6 dias, ele foi descansar no 7. Então até 2004, realmente, a situação ainda pegava. Ele nunca perdeu a autoestima e nem a humildade e a aterradora realidade de ter que representar a Rússia no mais cruel de todos os palcos democráticos, que se dizem democráticos, né? A ONU, onde tudo é negociado, a vida, tudo. E nesse palco ele vai lá e enquanto os holofotes apontavam para a OTAN, para os Estados Unidos, para alguns aliados asiáticos, de que forma eles iriam redestruir o mundo, ele começou a fazer um trabalho e hoje rende um lucro incomensurável. Ele carregava a sua cruz e o que ele fez? Como russo, um país só para piadas, país que era visto só como um país violento, cheio de bêbados, alcoólatras, marginais, ladrões. Não existia um filme que não tivesse um vilão russo, todo mundo bêbado. Queriam fazer o estereótipo do soldado de fronteira mexicano no filme de faroeste, que era sempre um gordo corrupto, um bêbado corrupto, ou quando não era ambos. Essa aí era a visão que existia das Forças Armadas mexicanas, e que acabou virando verdade. Mas o que ele fez? Ele bolou um plano de reerguimento. As indicações internas, ele simplesmente começou a se reunir. Quando alguém procurasse Lavrov na ONU, ele estava reunido tomando café com algum país paupérrimo, pobre, miserável, asiático, africano. Sul-americano era difícil, porque sul-americano foi tão doutrinado pelos Estados Unidos que sul-americano sempre foi um exímio, pelo menos o povo e a classe política que manda no país, foram exímios caçadores comunistas. E Lavrov era comunista. Você vê que a Rússia não é comunista há 40 anos quase, ou há 33 anos, e até hoje os idiotas, as pessoas que não conseguem achar a Rússia no mapa, que é pequena, né? Os idiotas da objetividade tratam a Rússia como comunista. Enquanto os poderosos eram arrogantes, prepotentes e tirânicos com todo mundo, a Rússia ainda tinha uma réstia de moral promovida pelo seu armamento. E
esses países pobres começaram a ver a Rússia como uma tábua salvadora e, ao mesmo tempo, com compaixão. E isso daí o Lavrov inventou a diplomacia sem diplomacia. Virou amizade de botequim. Sim, os países pequenos da África que hoje acompanham a Rússia, da Ásia, a penetração da Rússia. A Rússia até hoje tem um PIB parecido com o do Brasil. A Rússia não pode estar ali. A Rússia é o besouro que voa. A Rússia é a tartaruga na forquilha do pé de goiaba. Quem colocou ela ali? Como? Mas isso está enumerado aqui em 2 pontos básicos do que ele fez. Ele expandiu e aprofundou bem os seus conhecimentos sobre as inúmeras estratégias, formas e métodos de as nações ricas roubarem ou explorarem injustamente as nações pobres. Todo mundo pergunta por que a Rússia não faz isso. Aí eu pergunto para você, por que seu governo não faz isso? Por que sua oposição não faz isso? Por que seu partido não faz isso? Por que o teu lado não faz isso? Você só quer que os outros façam. Então ele expandiu, aprofundou bem os seus conhecimentos sobre as inúmeras estratégias, as formas e métodos das nações ricas roubarem. Foi aí que ele levantou a França todinha, na África Equatorial. Todinha. Depois, ele se tornou grande especialista nas mais importantes questões dos conflitos diplomáticos envolvendo quase todos os países pobres do mundo. Virou apartador de pobre. Casos estes que são frequentemente instrumentalizados e manipulados pelos países ricos com o objetivo de estes perpetuarem suas influências malignas nesses lugares. Dominação injusta, elevação de corruptos ao poder e depois, com meia dúzia de armas velhas, você divide para governar e faz um governo bonito, como na Libéria, onde você pode escolher manga curta ou manga comprida. Para quem não sabe, se você quer manga curta ou manga comprida, é onde o cara vai cortar o seu braço com um facão, num golpe lindo, divino de ninja. Os países ricos costumam dificultar o relacionamento pacífico entre países pobres. Afinal de contas, assim, eles vendem armas defasadas, lixo e tomam conta do comércio e da sua riqueza. Haja vista o Iraque, roubado e assaltado pelos Estados Unidos e que vende todo o seu petróleo, bota no bolso e depois, como tutor de uma pessoa com sérios problemas cognitivos, o famoso débil mental, dá um qualquer para ele fumar um cigarro e beber uma cachaça na esquina. Acabou. É só isso. O resto do dinheiro fica com os Estados Unidos. E a Rússia começou a quebrar esse paradigma. Sem dinheiro. Sergei Lavrov soube aproveitar muito bem o seu posto de embaixador da Rússia perante a ONU. Durante aqueles longos e humilhantes anos de tempestade, ao final de sua missão, ao retornar à Rússia em 2004, seu aprendizado diplomático era equivalente ao de ter concluído com louvor um mestrado de relações internacionais por cada ano vivido lá, ou seja, conhecimento equivalente a 10 mestrados. Para além disso, ele havia conquistado a confiança de metade dos países do mundo, ou mais, metade numericamente. Por que agora você está sabendo, soldadinho, por que é que Lavrov é grande? Está vendo? Por fim, como coroamento de sua contínua formação profissional em território norte-americano, Sergei Lavrov, sábio e perspicaz como era, identificou a importância e a necessidade de adquirir profundo conhecimento sobre como funciona ou não o governo dos Estados Unidos internamente, nos níveis federal, estadual e municipal, nas esferas do poder legislativo, executivo e judiciário, nos âmbitos público e privado, bem como a interação destes. Moral da história: Sergei Lavrov tem um acervo de quem são os Estados Unidos, como eles atuam, como eles pensam, como eles fazem, como eles vão agir, e sabe disso com antecedência. Ao mesmo tempo, soube neutralizar tudo. Tem uma passagem de Sergei Lavrov fantástica. Numa reunião do G20, estava lá Hillary Clinton como representante do governo americano e o Egito. O Egito não pertence ao G20, mas o Egito é um país normalmente convidado. E, em última hora, os Estados Unidos apresentou um projeto lá, provavelmente um projeto, como sempre, projeto onde eles entram com a cara e o Egito entra com o resto. E o presidente do Egito foi se reunir com esse pessoal e o Lavrov pediu acesso à reunião. A resposta pretória foi não. Foi a maior humilhação que Hillary Clinton passou na vida. Foi a maior humilhação. Mesmo saindo com papel assinado, e eu vou explicar como. Sergei Lavrov se postou diante da sala de reuniões
me perguntou, eu queria participar da reunião. Veio a resposta lá de dentro, não pode. A reunião, 1h30 de reunião. 2 horas de reunião, ele chegou, vem cá, posso? Vê lá de novo lá, eu quero participar, essa reunião está muito longa. Tá? Ele já sabia o teor que os Estados Unidos estavam oferecendo. Era mais uma enrabada em alguém. Só que era uma enrabada que ele, por saber, por conhecer os Estados Unidos, suas falhas, viu uma série de falhas e viu, isto aqui é melhor do que os Estados Unidos voltar com outras retaliações e foder o nosso caminho ali no Egito, e principalmente o povo egípcio. Com 3 horas e meia de reunião, o presidente do Egito não tinha assinado o papel ainda. Sergei Lavrov pega um pedaço de papel, escreve um bilhete, chega na porta e fala assim, entrega esse bilhete aqui ao presidente do Egito. Aberto, você pode ler. Vocês podem ler. Não estou mandando um recado para ele. É aberto. Você da segurança pode ler, pode falar para Hillary Clinton, para qualquer um, o que está aqui, o conteúdo. 4 horas de reunião e nada do presidente assinar. O recado, a contragosto, como o bilhete era aberto, levaram e entregaram para o presidente do Egito. O bilhete simplesmente dizia o seguinte, pode assinar. É doloroso, mas não é o final do mundo. Coisas melhores virão, mais ou menos nesse teor. Pode assinar. Imediatamente, o presidente do Egito pega a caneta, assina e entrega para Hillary Clinton. 4 horas de missão infrutífera, usando a força, a persuasão, a ameaça de tudo, e bastou um bilhete aberto, escrito praticamente num pedaço de papel de pão, por Sergei Lavrov, para haver a assinatura do contrato, que era, sim, maléfico ao Egito, como tudo que os Estados Unidos faz. Todos os contratos que eles firmam com os outros e a parte deles não cumprem. Nunca cumpriram. Nunca, 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 nunca. Em momento algum da sua história. Haja visto o Texas, a tomada do Texas, o roubo das terras mexicanas, tudo. Por aí vai. Sergei Lavrov faz isso daí e a Hillary Clinton foi humilhada no meio diplomático. Aí a prova de quem é Sergei Lavrov. Tudo que você está acontecendo na África, toda a virada dos países árabes que você vai ver complementando amanhã nesses 2 segredos que eu vou passar, a guerra da Chechênia e a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial é o principal de todos. E a guerra da Chechênia também vai te pegar de surpresa. Vai mostrar mais uma vez a genialidade, tanto de Lavrov quanto de Putin, porque tem dedos de ambos aí. Tem uma jogada internacional feita por Lavrov e tem a execução no plano certo, real, no solo de Putin. A Segunda Guerra da Chechênia. A explicação está aqui. Até hoje, a Europa tenta acabar com a Chechênia, destruir a Chechênia, mantém o grupo. A Chechênia tem 17.500 km². A Chechênia é menor do que Alagoas, dentro do oceano de terra que é a Rússia. Mas é um povo altivo, é um povo orgulhoso e tem sua autonomia total em relação à Federação Russa. Fiel à Federação Russa, a bandeira que tremula mais alto é a da Rússia, mas é uma república. Eles trabalham ali dentro daquela forma. Ali, quem manda hoje é Kadyrov com a sua turma, e eles vivem lá. São muçulmanos respeitados, e amanhã você vai saber esse segredo tão grande do reerguimento da Rússia. E todo mundo achando que a Rússia, com um PIB igual ao do Brasil, um PIB 10 vezes menor que o americano, consegue humilhar não só os Estados Unidos, como a Europa junto. Eu acho que você não viu quem é a Rússia no cenário mundial. A Rússia tem 145 milhões de habitantes. A Rússia é a única coisa que tem um território imenso, sendo que boa parte dele passa a maior parte do tempo gelado, congelado. Mas a Rússia está fazendo de tudo, inclusive está indo plantar soja. É mole? Vão plantar soja ali perto da Mongólia, por ali acima da China. Vão plantar de tudo. 145 milhões de habitantes com um território que é 2 vezes o tamanho do Brasil. Não é pouca coisa, não. É muita coisa. Mas só isso. Esse território deveria ser um empecilho, porque você tem que dominá-lo, tem que conquistá-lo e tem que ter um processo de espalhamento, ou seja, os teus conglomerados urbanos não podem ficar todos eles juntos um do outro, porque senão você deixa o país a descoberto, em que pese que realmente a Sibéria tem um índice de populacional baixo, mas é bem condizente com cidades robustas, cidades que eu estou falando de 30 mil, 50 mil, 60 mil, 80 mil habitantes no meio do nada, com 50 graus abaixo de zero.
É fantástico isso aí. Então é o seguinte, esse daí é Sergei Lavrov. Ele veio da ONU, 10 anos nos Estados Unidos, estudou os Estados Unidos, pegou o período da Rússia, no pior momento, pegou os limões, fez uma limonada, criou ascendência sobre todos esses países, e a França hoje, quando tomou-lhe um pé na bunda, de Burkina Faso, do Níger, de todos os lugares, de Mali, de todos os lugares, a sua legião estrangeira, feita de parasitas do mundo inteiro, teve que sair com o rabo entre as pernas de lá. Você deva isso a Sergei Lavrov. É isso que eu tinha que falar para vocês.